Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Viagens e Parcerias. Paint Horse é uma raça de cavalos originária dos Estados Unidos, caracterizada por ser inteligente, musculosa, versátil, forte e atlética. É uma raça relativamente nova no Brasil, e para conhecer um pouco mais da história do cavalo Paint Horse, nós vamos agora para Bauru, falar com o criador e um dos responsáveis pela chegada do Paint Horse no Brasil, que é o empresário Orlando Lamônica Júnior. Queria já começar, assim, vamos começar falando da chegada, né? Foi uma viagem que você fez para os Estados Unidos que você conheceu essa raça. Eu sou criador de quarto de milha desde 1988 e acabei indo para o Texas para comprar um cavalo, porque a genética ela é extremamente importante no desenvolvimento da raça. E chegando lá, um amigo meu me convidou para ir para Ocala, na Flórida, e eu achei estranho, porque na Flórida tem aras, etc., mas cheguei lá, foi esplêndido, porque eu acabei vendo 1.500 aras. É uma cidade basicamente que vive de cavalo, principalmente por causa do clima, porque no Texas ele é 40 graus abaixo de zero e 40 graus acima de calor. Então é extremo, né? Então eles levam esses animais para a reprodução e para ter uma série para o desenvolvimento da raça. E nesse interim, eu acabei vendo um cavalo pintado. Eu falei, o que é isso aí? Cavalo lindo, é um quarto de milha. Ele falou, é um quarto de milha pintado. Esses daí são artigos 53. Eu falei, isso daqui não tem no Brasil. Me explica como é que funciona. Ele falou, não, é os artigos 53, porque se o cavalo quarto de milha, pela fato dele vir do puro sangue inglês, e foi feito o studbook em função do puro sangue inglês, na colonização inglesa nos Estados Unidos, o excesso de branco no animal, ele não poderia reproduzir e nem poderia fazer parte da raça, compreende? E isso, forçosamente, esses cavalos eram colocados de fora. Eles não podiam reproduzir, não podiam fazer nada. E uma americana na Califórnia viu esses cavalos, mas eram os cavalos mais lindos que tinham, para abertura de rodeio, para abertura de festa, para isso, para aquilo, que são cavalos exclusivos. Quem tem um Paint Horse, ele pode ter um cavalo parecido, mas ele é exclusivo, não tem igual. Muito bem. E essa americana pegou e forçosamente trouxe todos esses animais para a raça. Quando a gente fala num criatório americano de quarto de milha, nós estamos falando em 5 milhões de cavalos. Quando 15% dos cavalos você perde por causa da pintura, do excesso de branco, é só fazer a conta. Eles perdem 300 a 400 mil cavalos por ano. E isso é um absurdo. Então, o que ocorre? Esses animais foram, através dessa americana fantástica, foi feita a raça Paint Horse, cavalo pintado. E hoje é a terceira raça já americana. A primeira é o puro sangue inglês, a segunda é o quarto de milha, e a terceira é o cavalo Paint Horse. Muito bem. Na hora que eu vi o cavalo, ele falou assim, tem um cavalo aqui que eu vou te mostrar um vídeo. Eu falei, um vídeo? Ele falou, tá bom. Ele mostrou para mim, e era um cavalo chamado Eternal Doctor. Esse cavalo é uma lenda para nosso país e para a América do Sul. Simples assim. Na hora que eu vi o cavalo no vídeo, falei, eu quero comprar o cavalo. Ele estava sendo mostrado no leilão. O cara, daí a minha técnica falou assim, você está ficando louco? Vai comprar um cavalo por vídeo? Você nunca fez isso na vida? Falei, não tem no país, eu gostei do cavalo, vou levar. Muito bem. E falei para ela, só que tem um detalhe, você vem buscar o cavalo. Também, mas não vou mesmo. Você acha que esse nem existe no país? Bom, viemos embora, tal, não sei o quê, comprei o cavalo por telefone e mandei a Catarina buscar o cavalo. Catarina Metzler, é uma das maiores treinadoras de cavalo do nosso país. Ela foi meio emburrada, tal, não sei o quê, chegou lá, ela montou em cima do cavalo, pegou o telefone
e não havia celular na época, simplesmente telefone sem fio. Falou, patrão, fala, se você pisar para trás, você vai cair no buraco do teu rabo. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, por quê? Esse cavalo aí, eu tô em cima dele, eu tô chorando. Esse cavalo é a coisa mais linda que eu já vi na vida e é filho do Ray Day Doc, neto de Doc Bar. A mãe nossa, ficou louca. Em termos genéticos, ele era perfeito também. Bom, chegou aqui no Brasil, lá em Campinas. Na hora que ele desceu no container, não me contive. Eu saí correndo e subi no container para ver esse cavalo de perto. Então, foi uma das maiores emoções da minha vida. Ok? Mas muito bem. Chegamos aqui em Bauru, tal, não sei o quê, levamos para casa e continuei no quarto de milha, porque ele só comprei esse cavalo porque, evidentemente, era um quarto de milha, não criaria outra raça. E a origem do quarto de milha é o cruzamento do puro sangue inglês com o Mustang americano. E o nome quarto de milha é proveniente que existiu o faroeste. Existiu aquelas tirinhas e a colonização americana ela foi baseada em determinados fatos. Mas o principal deles, um deles, eram as apostas, como de pôquer, disso e aquilo. E nas ruas principais era disputada uma corrida, com todos os cavalos. Ia de mula a periquito manco. O que ocorre é que esse cavalo, essa mistura do puro sangue inglês com o Mustang americano, ele deu um cavalo em torno de 1,46 m de terneira na sua altura, um cavalo extremamente leve na sua frente e com uma musculação excepcional. Então, em 420 metros, ele é imbatível. E 420 metros é um quarto de milha. E por isso que ele chama quarto de milha. Ok? Sim. E sendo assim, o quarto de milha foi feita o seu studbook, as suas regras baseadas no puro sangue inglês. Para quem não conhece, eu estou sendo um pouco didático para as pessoas entenderem como funciona. Sim, é importante isso. E falei que o excesso de branco veio junto com as características do puro sangue inglês que não poderia ter. E isso, forçosamente, fez o Paint Horse. Muito bem. Esses cavalos, na verdade, são de corridas. Eles têm uma empunhadura excepcional. Hoje, nos Estados Unidos, para vocês terem uma noção, o campeonato mundial, tanto do quarto de milha quanto do Paint Horse, são mais de 37 tipos de prova. É um negócio magnífico. Em Fort Worth e o Etiqueta. O Etiqueta faz o quarto de milha e o Fort Worth é feito o campeonato mundial do Paint Horse. E é uma situação, é um negócio deslumbrante. Quem vai lá, são 4 estádios com 4.500 pessoas sentadas, cada um deles, para assistir às provas. E eu vou falar algumas provas aqui pelo fato de que as pessoas já conhecem, que é o tambor, baliza, rédeas, apartação, team rope, team penny, e assim vai. Laço laço em dupla, laço de bezerro, e assim vai. Aqui no Brasil, é executado 17 tipos de prova. E tem uma prova... A chegada desse cavalo, só para a gente fazer Há quanto tempo foi isso que você trouxe esse primeiro animal? Foi em 1994. E hoje, no Brasil, não existia, praticamente não existia outros animais aqui dessa raça. Não, existia os artigos 45, 53. Existiam esses cavalos que ficavam jogados à traça, que não tinha função para eles não podiam reproduzir, não podiam fazer nada. Entendi. Mas, um dia, eu entrei em contato em Brasília e eles fizeram a associação básica. Só que acontece que eu estava lá no Parque da Água Funda, em São Paulo, e apareceu um sujeito me procurando. Falei, pois não, o que o senhor quer de mim? Ele falou assim, olha, o senhor é o novo presidente da Associação Brasileira do Cavalo Paint Horse. Eu falei, ele deve ter ficado louco. Eu não vou pegar esse abacaxi. Eu queria registrar meu cavalo, só isso. Ele falou, não, meu amigo, não existe nada. Aí eu peguei, com
peguei no meio dos criadores do quarto de milha, peguei meus amigos e falei assim, ó, vocês vão fazer parte da diretoria do Paint Horse. Você está falando muito sério? Eu falei, tô. Não, vamos ficar juntos, vamos lá, vamos tocar o pau. Eu falei, tá bom. Pegamos, fizemos um grupo de pessoas magníficas, pessoas excelentes, que tenho, não vou citar o nome, porque eu não quero esquecer de nenhum, mas foi feita a diretoria e eu trouxe para Bauru a Associação Brasileira do Cavalo Pente. E fiz, nos problemas que teve no Appaloosa, nos problemas que teve no quarto de milha, nos problemas que tiveram nas outras associações, eu fiz um projeto para a Paint Horse, fazendo apenas cavalos puros. E tirando todas as dificuldades que as outras associações tiveram. Graças ao bom Deus, eu tive um sucesso esplêndido. Em apenas, você tem uma noção, em apenas 4 anos, nós já tínhamos 7 mil animais no nosso país. Olha, que bacana. E hoje, nós temos hoje alguma coisa próxima a... vou colocar em números hipotéticos, mas é um número aproximado. Em torno de mais ou menos 65 mil cavalos Paint Horses registrados. As associações, ela é, na realidade, um cartório. Ela, infelizmente, depois eu vou mandar para você, que o cavalo tem um registro. Tem o pai, a mãe, o avô. As 4 últimas gerações dos cavalos aparecem até chegar nele. E esse trabalho é feito pelas associações com toda a cuidade possível e a integridade possível, principalmente pelo fato que há exigência até de DNA, tanto do pai quanto da mãe, para ver se realmente esse cavalo tem a origem colocada pelos aras e pelos proprietários. Charmosa e aconchegante, a pousada Águas de Ibirá oferece aos seus hóspedes um local tranquilo para quem deseja descansar e desfrutar momentos agradáveis nas termas de Ibirá. Todos os apartamentos têm uma varanda privativa com rede, ar-condicionado e acessibilidade. A pousada tem ainda um café da manhã famoso e área de lazer com piscina aquecida. Informações e reservas pelo telefone 17 3551 3713 ou pelo WhatsApp 17 99717 3195. Pousada Águas de Ibirá. Desfrute o bom da vida. O cavalo da esquerda é o oveiro. O cavalo da direita é o tobiano. O tobiano, o oveiro, tem um gene recessivo. Esse cavalo que trouxe o artigo 53 para a raça do quarto de milha. Ele pinta de cima para baixo. Ele, geralmente, o oveiro, o branco não passa do dorso do animal, não passa em cima do dorso do animal. E como vocês podem perceber, o branco do tobiano, ele passa em cima do dorso do animal. Então, essa é a diferença básica das duas coisas. O oveiro, ele é um gene recessivo. Ou seja, ele só pode reproduzir outro oveiro. E ele pinta em torno de mais ou menos uns 50% dos cavalos que ele cobre. Ok? O resto nasce sólido. Nasce com uma cor sólida, sem pinta branca. O tobiano, cruzando um tobiano com tobiano, esse tobiano cruzando com outro tobiano,
ele vai dar um tobiano, que nós chamamos de homozigoto. O homozigoto, ele pinta 100%. Ele pode cobrir um cabrito que vai nascer pintado. Se é para mim, para as pessoas entenderem. Então, ele vai pintar 100% dos seus filhos e do seu criatório futuro. Ok? Eu dei a base disso. Depois, na revista, entrando em contato com a Paint Horse, isso tudo está por escrito, vocês podem ter. Senão vai ficar muito longa a nossa conversa, vai ser quase que impossível. Certo. Ok? Esse animal, por exemplo, é um tobiano, é o Little Pep Cat. É um cavalo proveniente de uma mãe quarto de milha com o Fleckus Storm Cat, aquele cavalo com aquela crina comprida. Muito bem. Esse animal foi um dos grandes reprodutores do Brasil. Mas, quando chegou na nossa raça, no nosso país, voltando um pouquinho para trás, eu tinha que promover a raça. Eu não tinha como promover a raça, eu falei, vou fazer um circuito Paint Horse de rodeio. E fiz um circuito Paint Horse de rodeio mostrando que esse cavalo era um par de milha, ele fazia as mesmas provas do par de milha, para apresentar para o povo. Então, eu peguei principais cidades, como Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas, e etc. E fizemos as provas. E fizemos o rodeio mostrando os cavalos. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu nunca vi, não tinha celular naquela época desse jeito que tem hoje. Mas foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi um negócio magnífico. E um dia eu recebo o telefonema de um cara que ele foi um dos juízes do rodeio. Falou, Mônica, falei o quê? Eu podia filmar o Eternal? Ele pode. Para quê? Rapaz, está sendo feita uma novela chamada Estrela de Fogo, na Record. E eles estão fazendo com quarto de milha. Mas quando eu mostrei o Eternal para eles a foto, teve um cara que quase desmaiou. Eu precisava filmar esse cavalo para mostrar esse cavalo para a diretoria, para fazer, que está fazendo enredo e tal. Tudo bem, pode vir. Ele chegou aqui, se dá uma noção, às 4 horas da tarde, filmou o cavalo em 15 minutos e saiu desesperado para São Paulo. Chegando lá, eles jogaram 45 capítulos no lixo. Você que é do meio, você sabe que custa 350 a 400 mil reais um capítulo. Você vê o que eles jogaram no lixo. Eu também não sabia. Mas é um cavalo que faz a diferença, né? O corte dele é muito diferente, né? Põe o Eternal aqui. Vamos lá. Põe aquela cena dentro da novela que está empinando. Vamos mostrar, avançar um pouquinho aqui. Essa daí. Essa aí foi numa novela, foi numa fazenda em Jaguariúna, que foi uma propriedade magnífica, que vocês terem noção, o Kennedy, quando veio no Brasil, dormiu aí. É um local esplêndido. E é um criatório de quarto de manga larga lá, ok? São pessoas, meus amigos, eu adoro eles, são pessoas excelentes. Muito bem, na hora que esse cavalo, quem assistiu a novela, muito que bem, quem não assistiu, tudo bem. Mas quando eu fui lá para conversar sobre o cavalo, o começo da história foi aquilo que aconteceu comigo para trazer esses animais para o nosso país. E o Estrela de Fogo tanto ajudou a novela, como a novela ajudou a raça. Porque a única imposição minha foi o seguinte: vai falar da raça, vai falar da associação, vai falar de onde é, vai falar do que faz e vai mostrar o que faz. Senão, não vou colocar, eu não cobro nada de colocar os animais. Todos os animais da pista, todos os animais da novela eram nossos. Muito bem. Então, foi isso e foi um sucesso. Você tem uma noção, você que entende disso? Quando aparecia o cavalo na novela, passava para 12%, 13% de audiência. Tirava o cavalo, passava para 6%, 5%. Aí eles começaram a colocar mais o envolvimento do cavalo com a história e fez com que a novela fosse um sucesso. E me parece agora que a Bandeirantes comprou os direitos da autorais e vai reproduzir essa novela novamente na Bandeirantes. Que bacana, isso é
uma mudança de enredo assim, né? Vamos botar um pouquinho aqui a tela para a gente acompanhar um pouquinho. Eles são muito diferentes, né? Não, é como eu disse para você. Você tem um cavalo de olho azul como essa égua de olho azul. É a Olha coisa só. mais linda que tem, é fantástica. E o mais interessante é que esses animais, eles podem ter parecidos, mas, como eu disse, nunca iguais, né? São São cavalos magníficos, são cavalos. Um cavalo palomino como esse daqui. A cor do animal, na realidade, é o palomino, o branco não é cor, tá? Já expliquei isso, eu estou explicando mais detalhadamente para as pessoas entenderem. Pode passar outras fotos. Isso aqui é um potrinho de 4 meses, como vocês podem perceber. Eles têm um olho azul, os dois olhos azuis, e aonde que é colorido, porque a cor dele é o castanho, não é o branco. É um cavalo... Esse cavalo, quando crescer, vai ficar tão lindo que dá dó até de mexer nele. Essa é uma reprodutora. Esse cavalo tem 2 meses e meio, no máximo. 3 meses, está mamando ainda, e assim por diante. Vamos lá. Esse é o Eternal Doctor, Estrela de Fogo. Esses são dois do seu Aras, esse né? é o Little Peppy Cat e o Treasury Star. O Treasury Star já é de um desenvolvimento de corrida e o Little Peppy Cat de trabalho. Como vocês podem ver, tem quarto de milha e pente horse. Esse é um cavalo de corrida que eu falei em Sorocaba. Ah, isso é muito legal, né? Lá tem páreo todo sábado, independente do dia, eles têm páreos, tanto do pente horse quanto do quarto de milha. É em Sorocaba, é na rua, na rodovia Rondon, não tem jeito de errar porque já vê o negócio lá. Esse é um tipo de prova. Essa daí é baliza, ok? E isso faz crianças, tem uma noção, tem criança de 4, 5 anos que faz isso aí. É um negócio, é um cavalo extremamente dócil. Eles são de uma destreza, de uma qualidade muito grande. Existem, Romualdo, 2 tipos de cavalo no planeta: o cavalo de movimento e o cavalo de marcha. São 2 tipos de cavalo. Aquele que dá o trote, que é o manga larga, o peixerron, e assim vai. O quarto de milha, o árabe, o paint horse, assim, o crioulo, são animais de movimento. Então, são cavalos que têm uma destreza, têm uma agilidade muito grande e uma conexão com a pessoa que monta muito grande. E conforme você vai adestrando com a qualidade do treinamento, você pode obter desse cavalo vários tipos de atividade esportiva. Olha, Romualdo, eu vou falar um negócio para você que poucas pessoas pensam nisso. O homem, o ser humano, chegou aonde chegou, sabe por quê? Porque tinha o cavalo. Sabe por quê? Ele colonizou o mundo inteiro. Foi ele que levou nas costas o homem. Para chegar aos portugueses, aqui trouxeram um cavalo, porque senão eles não teriam condição de conhecer o Brasil e nem colonizar. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. E assim por diante. Então, na guerra, os cavalos que puxavam todos os materiais, etc., eram cavalos de alta pressão. Eu vou comentar um negócio com você que é interessante para as pessoas entenderem. Antigamente, vocês viam que as mulheres tinham uma sela que ela tinha que colocar as pernas para fora do cavalo, não tinha? Né? Então, isso, os europeus fizeram o cavalo chamado andaluz, justamente para pegar os cavalos de porte grande, como o peixerron, cavalos de força, misturado com árabe, com outros cavalos menores, para que a mulher pudesse realmente montar no cavalo, porque ela não tinha condição de montar no cavalo, que era muito largo. Deu para entender? Sim, sim. Então, o andaluz, hoje, no nosso país, no nosso mundo, o único cavalo puro de origem que existe chama-se árabe. O resto todos saíram da mão dos homens. Os homens foram os cruzamentos dos homens fizeram para que a gente obtivesse as raças que nós temos em todo o planeta.
aquilo que nós fizemos para a raça foi muito interessante. Sim, com certeza. Bom, para a gente já encerrar a entrevista, eu vou deixar aqui o contato, se alguém quiser conversar um pouco mais, se tiver quiser mais informações, está aí. Agora, eu queria que você concluísse, assim, depois de todo esse período, né, décadas aí de um trabalho intenso para chegar onde a gente está chegando hoje, que tipo de emoção você sente quando você vê, assim, a raça chegando nesse estágio? Olha, o mais importante é que o ser humano passa, o seu nome passa, mas a raça é perpétua. Ela veio para ficar, e ela veio para que as pessoas realmente desenvolvam o seu trabalho. Uma coisa é importante, viu, Romualdo? Quando você tem um cavalo, é paixão. Quando você tem 2 cavalos, é hobby. Quando você tem 3 cavalos, já é negócio. E é um grande negócio para as pessoas e para a pecuária nacional. É um ledo engano das pessoas que isso é coisa de riquinho. Muito pelo contrário. É uma coisa que tem desenvoltura, tem função, tem um trabalho a ser executado, e tudo que você produz, ainda tem no desenvolvimento do ser humano, apesar da onde nós chegamos hoje, tem função o cavalo eterno na nossa vida. Lê do engano das pessoas acharem que isso não tem. Muito legal, acabou de um jeito bem bacana. Eu acho que a gente tem que mostrar sempre a importância, né, dessas raças novas e dessas pessoas que começam, né, que apostam, que confiam aí numa coisa nova, como você fez lá atrás. Muito obrigado aí pela entrevista, muito obrigado a todos pela participação. Semana que vem tem mais. Valeu, até mais. Um grande abraço, felicidade, Romualdo. Tudo de bom. Obrigado, obrigado.